Bom dia às senhoras e senhores aqui presentes. Eu queria cumprimentar, ab início, o ilustre deputado Alan Rick, cumprimentar o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Dr. Antônio Carlos Paiva Futuro, ao deputado Alex Canziani, que teve um pronunciamento magnífico, da mesma maneira que o autor da proposta, o já citado deputado Alan Rick. Cumprimentar o ilustre deputado e decano desta casa, meu conterrâneo, Átila Sidney Lins de Albuquerque, minhas senhoras e meus senhores. Ficamos muito honrados com o requerimento de sessão solene apresentada pelo nobre deputado Alan Rick, por quem toda a CNC, o sistema como um todo, tem muito apreço e admiração nesta homenagem que é prestada pelo 74º aniversário de criação da CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Contextualizando historicamente, apenas 48 horas separam a alegria do fim da Segunda Guerra Mundial, que ceifou mais de 80 milhões de vidas, e a fundação da CNC. Outro acontecimento repleto de esperanças e expectativas. No dia 4 de setembro de 1945, empresários brasileiros, líderes de 8 federações do comércio, unidos por um ideário de ética e desenvolvimento, criaram a instituição que antes levava apenas o comércio no nome e que hoje tem a sua configuração final, já citada anteriormente, que me permitam repetir para ser enfático: Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mantendo a mesma sigla CNC. A mudança no nome não transformou os nossos princípios ou compromissos. Como expresso no decreto-lei que a reconheceu, a CNC mantém a sua condição de entidade de grau superior, coordenadora dos interesses econômicos do comércio em todos os quadrantes do território nacional. Exemplo de sistema sindical que ajuda a desenvolver e engrandecer o país. É importante registrar que, nos anais desta Casa Legislativa, há 74 anos, lideranças empresariais defendiam a função social do capital, por meio da Carta de Teresópolis, cidade fluminense que abrigou a primeira conferência das classes produtoras do Brasil. Destacavam naquele documento histórico que o capital não deve ser considerado apenas um instrumento produtor de lucro, mas principalmente meio de expansão econômica e de bem-estar coletivo. Uma frase que repercute como diretriz na CNC até os tempos atuais. Ainda hoje, a CNC defende a harmonia e a solidariedade das categorias econômicas e o amplo entendimento entre as classes produtivas visando a paz social. Atuando na representação de mais de 1.000 sindicatos, reunidos em 34 federações, filiadas que defendem legitimamente os interesses de 5 milhões de empresas. A Confederação Nacional do Comércio tem sido, a qualquer tempo, um baluarte de bandeiras
fundamentais à sociedade. Algumas de nossas principais bandeiras são o direito de propriedade, a livre iniciativa e o livre comércio, a economia de mercado, o Estado democrático de direito e as liberdades individuais e coletivas, tudo preconizado naquilo que foi os princípios norteadores da Revolução Francesa de 1789. No momento em que o Brasil caminha para transformações estruturais que mexem com o sistema econômico, tributário, político e social, é essencial atentarmos para as estruturas que a sociedade civil organizada foi capaz de construir. Somente assim será possível entender o papel de cada ator social no fortalecimento das instituições do futuro. O Sistema Confederativo do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é um importante indutor do desenvolvimento do país. Além de ser um reconhecido e democrático espaço econômico gerador de emprego e renda, o sistema conta com os braços sociais que há mais de 7 décadas promovem a valorização do trabalhador e a propagação do bem-estar social. Enquanto o SENAC, que é o nosso Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, dedica-se à instrução profissional e tecnológica para o setor terciário da economia, o SESC, Serviço Social do Comércio, firma-se nacionalmente como agente de transformação social por meio de programas de educação, assistência, saúde, cultura, esporte, lazer e distribuição de alimentos. SESC e SENAC são entidades administradas pela CNC, que, pela qualidade dos seus serviços, são referências em todo o Brasil. Somente com instituições sólidas, alinhadas com a democracia e com a cidadania plena, nosso país rumará efetivamente para o desenvolvimento que inclui e produz, que progride e distribui riquezas. No dia 4 de setembro de 1945, os empresários entusiasmados pela vitória dos ideais democráticos, quando o mundo se enchia de otimismo e esperança com a declaração oficial do final do conflito que arrasou o velho continente e abalou o novo mundo. O espírito da Confederação permanece o mesmo, alimentado pelos grandes ideais da humanidade e munidos do senso de esforço, trabalho, de luta e de prosperidade e paz. Tenho a grata satisfação de presidir a sólida Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, assim como o SESC e o SENAC, na companhia indispensável de todos os companheiros que compõem as nossas casas, cujo trabalho incansável e longevo busca o incentivo à produção, ao progresso e à distribuição de riqueza. Me orgulho da missão que tenho cumprido na presidência da CNC, sempre em favor do trabalho, da geração e distribuição de liberdades e riquezas para todos. Sensibilizado, dirijo o meu sincero agradecimento a esta Casa Legislativa, especialmente ao autor do requerimento desta solenidade e à concessão do ilustre presidente desta Casa, Rodrigo Maia, pelo reconhecimento do trabalho realizado pelo nosso sistema em favor do Brasil, em favor dos trabalhadores, há incansáveis 74 anos. Viva o Brasil!